Glória a Deus, mais um domingo. E um domingo um tanto quanto diferente. Não? Basta ter ligado o jornal no dia de hoje, ter um aparelho, um dispositivo de celular, para saber do que se trata aquilo que eu estou a dizer. Um dia atípico, um dia que gera nos nossos corações uma apreensão, e talvez muitos estejam aqui neste sentimento. Talvez aqui na igreja, talvez acompanhando a live, talvez assistindo esse vídeo em algum momento após essa gravação. Mas enquanto eu louvava, Deus foi me despertando um entendimento e acredito que este entendimento deva ser compartilhado antes do início desta mensagem. Quantos irmãos têm uma Bíblia na mão? Segura a sua Bíblia aí. Olha para a sua Bíblia. Os irmãos têm consciência de quantas famílias morreram para que esse livro estivesse na sua mão? Quantos já refletiram sobre isso? Quantos irmãos em Cristo foram queimados, mortos, torturados? Quantos já pararam para pensar sobre a estrutura desta igreja? Quantos deixaram de comprar coisas para sua casa, dedicaram tempo, e antes disso, para que essa liberdade que temos hoje existisse, quantos não foram silenciados? Mas graças a Deus, Deus se mostrou fiel ao seu povo, e estamos aqui. Você com sua Bíblia, traduzida em mais de 1000 versões diferentes, mais fácil, mais difícil, mais arcaico, numa igreja que atua em liberdade, com ar-condicionado, conforto, tudo isso porque Deus continua com o seu povo. Não importa o que a política está dizendo, não importa o que as situações estão apresentando, não importa quantos de nós seremos silenciados, não importa quantos de nós possamos padecer dentro de um processo, o que importa é que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. E nós vamos continuar avançando. Amém? Tenha paz no seu coração. E vamos falar hoje a respeito de avivamento. Este é o tema de 2023 para a Segunda Igreja Batista em Gramacho, avivamento. E o que vem a ser avivamento? Existe uma frase muito célebre a respeito de avivamento que diz o seguinte: avivamento é o sopro de Deus que tira a poeira que foi acumulada no decorrer dos anos sobre a nossa vida espiritual. Avivamento é um sopro, é um movimento de Deus de trazer novidade, de trazer vida àquilo que estava mortificado, de gerar um movimento naquilo que estava inerte. E é isso que estamos buscando de Deus esta vida, este fôlego, este novo, esta capacidade de movimento para levar assim o seu evangelho nesta terra. Mas em específico, na mensagem de hoje, iremos tratar a respeito de um avivamento que precisamos em nossa família. O avivamento que precisamos em nossa família. Antes de tratar os pontos que facilitam ou que são o meio necessário para que este avivamento de Deus chegue em nossa vida, eu separei alguns pontos para tratar a respeito daquilo que atrapalha o mover de Deus em nossa vida. Antes de falar de coisas que devemos fazer, eu quero trazer à tona aquilo que não podemos nos permitir fazer, porque isso muitas das vezes atrapalha o mover e o agir de Deus em nossas vidas. O primeiro ponto de entrave que eu queria tratar com a igreja é o legalismo. E o que vem a ser o legalismo? Jesus já advertia os fariseus a respeito disso, como vemos em Mateus no capítulo 23, do versículo 27. Disse Jesus sobre a religiosidade e legalismo dos fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. O primeiro entrave na vida de um crente que o impede de receber o avivamento de Deus é o legalismo vivido pelos fariseus. E o que vem a ser o legalismo? Legalismo é querer criar
ações, circunstâncias, movimentos que não representam a realidade interior. Legalismo é querer enfeitar a realidade com religiosidade, sem que essa religiosidade represente aquilo que existe no seu interior. Era o que os fariseus faziam. Eles estavam nas sinagogas, eles estavam realizando ritos, podemos dizer assim, eles estavam nos cultos da época, eles faziam e cumpriam publicamente toda a lei, mas o seu coração era cheio de vaidade, o seu coração era cheio de ódio, o seu coração era cheio de orgulho, não havia uma transformação interior, apenas um movimento estético externo. Observe, um robô, ele pode fazer tudo o que um ser humano faz, mas ele nunca será um ser humano. Um robô pode andar, um robô pode pular, um robô pode conversar com você, mas ele nunca será um ser humano, porque o ser humano não é sua natureza. E muitas das vezes, na vida religiosa, através do legalismo, vivemos como robôs. Tentamos interagir no vocabulário religioso, tentamos nos comportar, apertar a mão e falar palavras religiosas, mas isso não representa o nosso íntimo. E devemos fugir desta prática do legalismo. Mas o segundo entrave que observamos é o exato oposto disso, o liberalismo. E o que vem a ser o liberalismo? Liberalismo é o exato oposto, é crer que não há nada a se fazer, não há uma forma correta de se viver, não existe certo e errado e tudo me é permitido. Isso também é um engano. Observe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E isso é interessante porque esse versículo, o apóstolo Paulo, não está dizendo que tudo é permitido. Tudo é permitido era como se fosse uma frase muito comum no meio daquela igreja. E ele coloca como se fosse aspas aí, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo gera transformação e desenvolvimento espiritual. E aí podemos fazer uma outra analogia. Se o legalismo apresenta um robô que tenta imitar um ser humano, o legalismo apresenta um ser humano que age como um cachorro. Pense comigo, irmão. A natureza é de homem, mas o comportamento é de um animal. É isso que Paulo está advertindo, porque muitas das vezes nos vemos dentro desse pensamento liberal, nos comportando de forma repulsiva perante os olhos de Deus, buscando desejos, práticas danosas, práticas que voltam simplesmente para o eu e para o indivíduo. E tal como o legalismo é um dos entraves no movimento espiritual em nossa vida, o liberalismo também se faz assim. E o terceiro ponto e último entrave é o misticismo. Observe o que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Quero dizer que o que são pagãos sacrificam e oferecem aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. O espírito é racional. Não um excesso de comportamentos como se os comportamentos nos fizessem santos. Não uma vida de libertinagem, como se não houvesse certo ou errado, porque somos humanos e existe uma maneira humana correta de se viver, mas também não uma fantasia a respeito do espiritual, que nos faz crer que movimentos, palavras mágicas, circunstâncias e ritos podem nos gerar um crescimento ou uma edificação espiritual, porque isso é uma relação pagã. É crer que através de cerimônias podemos acessar a Deus, e não é assim que cremos. Cremos que Cristo Jesus, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, nos concedeu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos é o porta-voz perante Deus, e Ele habita em nós. E Ele está no meio da sua igreja. É um movimento de Deus para um homem. É um encontro de Cristo com sua noiva. Não um movimento de mística e de ritos. Então é necessário que se coloque esses pontos. Não ao legalismo, não ao liberalismo e não ao misticismo. E o que pode se perguntar é, então, o que Deus quer? O que é, de fato, então, um avivamento espiritual? Deus deseja a exclusividade e a intensidade do seu coração. Deus deseja a exclusividade da sua vida.
Ele deseja intensidade, desejo de agradar, desejo de estar próximo, desejo de se relacionar. Observe o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. É isso que Deus quer de nós. Intensidade, ouvidos atentos às profecias, desejo de agradar, desejo de se relacionar. E é nessa perspectiva que vamos tratar agora sobre avivamento na família. O que devemos fazer e que circunstâncias precisamos e que espaços devemos abrir em nosso lar para que esse sopro de Deus venha tirar toda a poeira que tem se acumulado durante esse tempo. Para que esse sopro de Deus venha gerar movimento, venha gerar vida, venha gerar fôlego novamente espiritual dentro deste lar. E é por isso que eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Josué, no capítulo 24, e ler comigo do versículo 1 ao versículo 19. Josué, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 19. A equipe de mídia, se conseguir projetar, também auxilia. Josué, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Noé, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seus antepassados, Abraão, da terra de além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã, deles muitos descendentes, por meio do seu filho Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito, depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror diante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espada nem arco que lhes deram a vitória. Eu lhes dei a terra que vocês não cultivaram, a cidade que não construíram, as cidades onde agora habitam, e lhes dei vinhedos e olivas para alimentá-los, embora vocês não as tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor
Escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto. Cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que vinham nesta terra. Portanto, nós também servimos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso, não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Amém. Um longo texto, mas uma narrativa poderosa. O que está a acontecer? Moisés já não estava entre o povo. Josué, agora o líder de Israel, convida todas as autoridades de Israel, todos os oficiais, todos os líderes, e diz aquilo que Deus o ordenara. E começa a narrar todo o progresso e toda a relação de Deus com o povo de Israel, desde os antepassados de Abraão. E vai dizendo tudo o que Deus fez e como o povo se comportou ao longo desse tempo. E por fim, impõe ao povo uma decisão. Decidam agora. O que farão? Adorarão a Deus, a quem tem sido o meio de bênção, meio de vida, ou adorarão ídolos, aos deuses que nada fizeram e nada podem fazer por vocês? E a pergunta que pode ficar é: o que isso tem a ver com família? Isso tem tudo a ver com família. Inclusive, isso está claro na própria frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem a ver porque o núcleo de uma sociedade é um lar. O núcleo de qualquer estado, de qualquer civilização, é a família. Josué, quando chama as lideranças, quando chama os oficiais, ele chama, acima de tudo, os líderes das casas, os líderes das tribos, os líderes das famílias. Deus está se comunicando com o povo de Israel através das famílias de Israel. E o que Josué está perguntando e questionando é: o que as famílias de Israel decidirão a partir de hoje? A quem adorarão? Porque eu, a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. E tomando como base esta realidade, quando observamos aquilo que está escrito no versículo 1, vemos claro que a relação de autoridade dos pais é fundamental para que Deus haja no meio do povo. Observe o que está escrito. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Josué está convocando os líderes, Josué está convocando os chefes das casas, e Josué está citando aquilo que foi dito aos pais, aquilo que foi dito a Abraão, aquilo que foi vivido pelo pai de Abraão. E o que isso diz a nós? Todo o movimento espiritual dentro de uma família começa a partir da figura dos pais. Acima de tudo, a partir da figura do pai, do homem da casa. E esse é um valor que muitas das vezes nos vemos perdendo. É o pai, é Josué, é o homem de Deus, é o servo do Senhor, é o sacerdote do seu lar, que se coloca a ser voz de Deus para as outras casas. Ele traz à tona aquilo que Abraão havia vivido. Ele traz à tona aquilo que os seus antepassados haviam vivido, pregado e ensinado aos seus filhos. Se queremos ter um espaço de avivamento dentro dos nossos lares,
devemos hoje trazer de novo a responsabilidade da liderança espiritual da família através dos pais. Isso dizendo através das mães e dos pais, como pais no sentido genérico da palavra, mas também na figura do homem da casa, do chefe que governa o seu lar e que se faz a imagem de Cristo para o seu filho. É esta dimensão que muitas das vezes nós perdemos. O homem dentro do lar, tal como o texto bíblico vai dizer, ele é como Cristo. E a mãe é como a noiva, é como a igreja. É essa representação harmônica dentro do lar, em que o pai se coloca na posição de sacerdote e que a mãe acompanha o movimento do pai, é que fica clara a narrativa bíblica no lar para a criança. E é através desse movimento de autoridade espiritual que Deus começa a agir no meio da família. Você quer um novo de Deus para o seu lar? Você quer um avivamento na sua casa? Entenda, pai, entenda, homem, é sua responsabilidade. É você que tem que chamar para a devocional diária. É você que tem que, antes de qualquer um, colocar os seus joelhos no solo e orar ao Senhor. É você que tem que puxar o movimento de orar à mesa. Mas é claro, na ausência disso dentro de um lar, que seja a mãe que o faça. Na ausência de um pai que tenha este movimento, é dever da mãe assumir as duas responsabilidades. Mas é importante salientar que não é este o plano de Deus. Você, pai, é a imagem de Cristo para o seu filho. Você se faz a imagem de Deus na vida deles. Então tome para si essa responsabilidade, porque é através deste movimento, tal como em Abraão, tal como em Isaac, tal como em Jacó, tal como nos pais de cada tribo de Israel, seja você o porta-voz de Deus na sua casa, então o avivamento chegará no nosso meio. Logo em seguida o texto percorre, e começamos a observar do versículo 3 ao versículo 8, uma narrativa de fatos. Deus, através de Josué, começa a falar tudo o que ele havia feito. E o que isso nos diz? Todos necessitam reconhecer os feitos de Deus dentro de uma família. Josué, antes de exortar o povo como porta-voz de Deus, ele lembra ao povo quem Deus é. Ele lembra ao povo o que Deus fez. E muitas das vezes, irmãos, isso tem faltado em nossas casas. Me recordo sempre do hino do cantor cristão, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. E essa é uma realidade muito presente, porque se pararmos para pensar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas na última semana, já perderemos a quantidade dos dedos das mãos. Amém, irmãos? Estou falando algum absurdo aqui? Porque quando eu olho para a minha vida é isso que eu vejo. Quando paramos para refletir, então, no último ano vivido, nos gera constrangimento. O quão Deus tem sido favorável a nós, que dirá quando paramos para analisar toda a trajetória de nossa vida. Sabe essa sensação que você está sentindo agora ao refletir sobre as bênçãos de Deus? Não é um constrangimento? É quase uma sensação de vergonha, de temor. É isso que devemos fazer em nossos lares. Devemos ter momentos para lembrar quantas bênçãos Deus tem nos dado. Isso gera espírito de gratidão. Isso gera felicidade até no arroz e feijão. Porque lembramos que temos vida, lembramos que temos saúde, lembramos quando não tínhamos e Ele proveu. Lembramos a enfermidade que acometeu a casa e o milagre aconteceu. E aí, sabe o que vai acontecendo? Vai nos dando um senso de segurança. Deus está me protegendo, Deus está me guardando. Isso vai nos dando fôlego, vai nos dando força. E é isso que Josué está falando com o povo. Então, meu irmão, entenda, a liderança espiritual da casa são os pais, mas é necessário que este movimento de autoridade passe sempre pelo relembrar dos feitos de Deus, pelo relembrar daquilo que Ele já realizou em nosso meio.
Porque muitas das vezes nos colocamos apenas a reclamar, pensando naquilo que queríamos, de como gostaríamos de estar, e esquecemos daquilo que Deus já tem feito por nós. O texto continua no versículo 9 ao versículo 12, vai dizer o seguinte: quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. O terceiro ponto que devemos ter para ter uma família avivada é ter discernimento espiritual para lutarmos nossas lutas. Nos tornamos, no mundo de hoje, excessivamente racionais, infelizmente. Pensamos e reagimos ao mundo simplesmente com uma lógica material e esquecemos de ter sempre em nossa mente a realidade espiritual presente. É olhar as circunstâncias e não pensar o mal do outro. Não, ele está fazendo isso porque ele tem interesse. Não, ele está fazendo isso porque ele quer o meu mal. Não, o meu filho é assim por tal ou tal circunstância. Não, o meu marido é difícil e não tem como mais. É uma realidade impossível, não há o que fazer. Quando nós jogamos a visão espiritual em cima disso, a coisa muda. Porque você para de olhar o outro e pensar nos problemas dele e passa a entender aquilo que Deus quer trabalhar em você. Ah, o meu marido é muito complicado. Talvez Deus esteja querendo trabalhar uma virtude em você. Ah, minha esposa, ela é difícil. Talvez quem deve ser trabalhado a partir do discernimento espiritual seja você, meu irmão. Não, porque aquele irmão é problemático, ele tem que ser excluído, ele tem que ser desligado. Não, com discernimento espiritual a gente olha e vê o seguinte: Deus quer ensinar alguma coisa a esse irmão. Como eu posso ser canal de bênção para auxiliar no ensino de Deus nesta vida? E assim, espiritualizando de forma correta a vida, nós começamos a viver numa outra dimensão. Começamos a viver a partir de uma outra realidade. E é isso que Josué está mostrando a este povo. Líderes, pais, mães, tomem a sua posição de autoridade. Reconheçam os feitos de Deus, mas acima de tudo, olhem as coisas com olhos espirituais. Vejam a sua casa e a sua família através da espiritualidade que tem sido ensinado a nós desde Abraão. O que Deus quer me ensinar? Essa deve ser uma pergunta frequente em nossa mente. O que Deus quer ensinar ao meu irmão em que eu posso ser um meio de ensino? Isso é discernimento espiritual. O texto continua, no versículo 13 e versículo 14. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. O quarto ponto é: todos escolhem viver uma nova vida. Josué passa por todo este movimento. Autoridade, liderança. Contem as histórias das boas coisas que Deus tem feito a vocês. Vejam com olhos espirituais e agora escolham mudar de vida. Mudem as práticas, mudem os comportamentos, porque passando por este processo não é legalismo. Porque legalismo é não se render ao Senhor e querer por meio de atos e práticas dizer-se santo. Mas o que estamos vendo no movimento de Josué é totalmente o contrário. Ele primeiro se quebranta, ele se coloca à disposição como líder de sua casa. Ele fala de todas as coisas boas que Deus fez a ele e ele se quebranta perante o Senhor.
Ele busca discernimento espiritual para ver as coisas, e a partir daí, ele decide transformar a sua vida e mudar a realidade da sua casa. Abandone os seus ídolos, abandone os deuses do seu lar. A pergunta que devemos fazer agora é: quais são os deuses? Você pode dizer: não, mas eu não sou pagão, não, eu nunca vivi isso na minha casa, eu nunca tive uma imagem na minha casa, eu nunca fui de movimentos espíritas muito comuns no Brasil, e nós associamos essa ideia do paganismo aqui a essa realidade religiosa. E você deve estar falando: não, eu não tenho ídolos. Mas o que observamos na prática é exatamente o contrário. Porque em toda casa há um altar chamado Netflix. Vou ser simples aqui para poder entender. Em toda casa, e aqui eu estou sendo genérico, irmãos, não estou dizendo que toda casa, mas toda casa tem um altar Disney+, tem um altar a um time de futebol, tem um altar ao dinheiro, um cofre, não sei. Estou colocando aqui suposições para você ir refletindo. Os ídolos modernos, eles são mais sutis. Eles não querem que vocês os chamem de deuses, mas eles querem a sua adoração. Querem a sua adoração porque eles sugam o seu tempo, querem a sua adoração porque eles te impossibilitam de viver uma vida espiritual e religiosa, porque há tempo para todos os seriados da Netflix, mas não há tempo para a oração. Há tempo para assistir todos os jogos do time favorito, mas não há tempo para a devocional diária da família. E esses deuses, eles vão tomando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa devoção, e a nossa vida espiritual vai morrendo. E o que devemos fazer, irmãos, é escolher hoje quem iremos adorar. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não possa mais assistir seu futebol, não estou dizendo aqui que você não possa assistir um seriado, um filme na televisão, mas que espaço isso tem ocupado a sua vida? Que espaço isso tem ocupado a vida da sua família? E depois o desentendimento chega, o problema vem, a discussão aparece, os problemas familiares se sobrepõem à vida boa e se perguntam: o que aconteceu? Ora, a quem era o centro da adoração da casa? Era o celular, cada um no seu quarto. Horas e horas no Instagram e Netflix, TikTok agora, né? Esses são os novos deuses e devemos estar atentos, tal como Josué disse ao povo: largue os seus deuses e sirvam ao Senhor. Devemos dizer isso em nossos lares. Larguemos os nossos deuses modernos e sigamos ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus de Israel, a Jesus Cristo. O versículo 15 continua dizendo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Todos precisam posicionar-se. Escolham viver uma nova vida, e após essa escolha, tomem uma posição e não voltem atrás. É isso que Josué está dizendo. Olhem para trás, os deuses dos seus antepassados, olhem para os deuses daqueles que estão ao seu redor, tomem uma decisão e não voltem atrás. Não voltem atrás. O cansaço irá atingir a casa. Talvez o tédio acometa a nossa mente por a nossa realidade está nos viciando a um excesso de estímulos. Nunca foi tão difícil orar. É tanto estímulo que nos cerca. A vida é tanto vídeo de 30 segundos, 10, 15 segundos, que a nossa capacidade de ter atenção foi fragilizada. É tanta velocidade de informação que escutar uma mensagem de 40 minutos parece um absurdo. A gente começa a ficar agoniado. Eu estou mentindo, irmãos? Pode falar a verdade. A gente estuda isso no seminário, a gente estuda homilética.
O ouvinte de hoje é totalmente diferente de um ouvinte de 60 anos atrás. A capacidade de apreensão da atenção está se reduzindo dia após dia. Isso nos dificulta a falar com Deus, a ter um momento devocional, a fazer uma reflexão diária. Mas depois que tomarmos a nossa decisão, mesmo com as dificuldades, devemos prosseguir no nosso posicionamento. Meu irmão, pai de família, escute isso. Você é o representante de Cristo no seu lar. Isso é texto bíblico, isso é palavra de Deus. Você é o representante de Deus na sua casa. Hoje Deus tem te chamado a um movimento, a tomar uma decisão, a viver em amor e pelo serviço da sua família. Porque autoridade não é poder de prepotência e arrogância de tomar decisões. Autoridade espiritual é viver como Cristo viveu, amando a sua noiva, amando a sua igreja. E nesse movimento, promover espaços para o desenvolvimento do evangelho no seu lar, tendo discernimento espiritual para tomar decisões, levando a sua casa a refletir sempre em quão bom Deus é, refletir sempre em quantas maravilhas Ele tem feito em nosso meio, e viver num posicionamento de integralidade, santidade, referência para a sua casa. Isso é para você, meu irmão, mas é também para você, minha irmã. Você também é a noiva de Cristo, e a noiva, sendo um com Cristo, é necessário a santidade, a castidade, a devoção, a reverência perante as coisas do Senhor, ser uma auxiliadora do seu marido. E quando nós temos lares que acontece o julgo desigual, que se mantém essas duas figuras em quem está na casa do Senhor, que seja a mulher, Cristo e a noiva, que seja o marido, Cristo e a noiva, mas que tenha ali uma luz de Deus brilhando para que o Espírito Santo de Deus possa atuar. É necessário que tomemos esta decisão de mudança, e é necessário que venhamos a persistir nela, ainda que desilusões apareçam, ainda que problemas circunstanciais venham se impor, ainda que as dificuldades venham a atingir o nosso lar. Porque, irmãos, como eu citei pela manhã, não existe servo que seja maior do que o seu Senhor. E o nosso Senhor morreu numa cruz. O nosso Senhor morreu numa cruz e nos chama a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Que mensagem é essa? Onde está a boa nova? A boa nova está que no último dia Ele lembrará do teu nome. E Ele lembrará o nome da tua família. Ele lembrará o nome dos teus filhos. E Ele abrirá a porta do reino dos céus para nós. E seremos felizes eternamente, sem dor, sem pranto, sem angústia. Esta é a nossa recompensa, a eternidade com Deus. E para atingirmos isso, tudo vale, todo sofrimento, toda angústia, toda dor neste mundo, porque nos aproxima de quem Deus é. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15. Como lemos, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo Jesus. Eu creio que é possível. Eu creio que dá para viver em santidade. Eu creio que esta é uma realidade. E eu creio que Deus está chamando você para ser o porta-voz desse Espírito no seu lar. Ele está te chamando hoje. Você não está aqui à toa. Você não recebeu essa mensagem por um acaso. Você recebeu essa mensagem porque Deus está nos chamando enquanto igreja a vivermos um novo espiritual. Isso depende de você, pai. Isso depende de você, mãe. Isso depende de você, filho, em viver em obediência tal como Cristo viveu em obediência perante Deus Pai. E é nessa vida harmônica, é nesse espaço que damos mediante
as relações e a vida espiritual, que Deus vai fazendo a grande obra em nosso meio. Que essa palavra venha atingir o seu coração e haja transformação no seu lar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa na Tua casa, esta noite maravilhosa na Tua presença, Deus, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Pai, move o Teu Santo Espírito, leva ele para os lares da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Movimenta os corações dos pais, os corações dos filhos. Converte esses corações uns aos outros. Que haja amor, que haja humildade. Ó Pai, que venhamos a transparecer a realidade de quem Tu és em nossa casa, para que os nossos filhos cresçam conhecendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Jesus Cristo, que está para vir e buscar a sua noiva, que somos nós. Faz essa realidade da eternidade ecoar em nossas mentes dia após dia e nos dá o Teu sopro, o Teu Espírito Santo e o Teu avivamento. É o que oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém.